dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui nessa quarta-feira abençoada, dia 2 de outubro do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, para ouvirmos, para partilharmos, para junto a gente refletir sobre o Evangelho. Dizer a vocês que não temos outro caminho a não ser a palavra de Deus. Não temos outro caminho a seguir se não for os ensinamentos de Cristo. O Evangelho, a palavra, que é cada dia mais atual. Ele vem nos acompanhando há mais de 2000 anos no Novo Testamento. E o Velho Testamento há mais anos do que isso. Precisamos absorvermos, precisamos entendermos e tentarmos, com o nosso entender, com o nosso pouco saber, e sempre nos infiltrando, procurando absorvermos de coração e de alma, para que a gente possa crescer como pai, como filho, como irmão, como sociedade, como caminhada de igreja. Porque se não formos seguir a Cristo, a quem seguiremos? Para onde nós iremos? Tudo aqui nessa vida é passageiro. Por isso que devemos estar sempre numa busca incessante pela salvação eterna. Muitas vezes estamos preocupados com as coisas desse mundo, com o que vamos comer, com o que vamos beber, com o que vamos vestir. E a palavra de Deus diz: procurai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Quantas pessoas vivem numa correria de dia, de noite, sempre procurando acumular, e esquecem de procurar o que é mais importante, que é a salvação eterna. Esquecem de procurar o descanso, o repouso na mão daquele que disse que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E o evangelho de hoje, dessa quarta-feira, dia 2, é o evangelho de Mateus, capítulo 18, versos 1, 5 a 10. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como essa criança, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está no céu. Palavra da salvação. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que mais uma vez no Evangelho de hoje, Jesus vem nos dar o exemplo de que devemos se tornarmos, nos comportarmos como uma criança. Jesus está sempre nos orientando. Jesus está sempre nos trazendo uma mensagem positiva, falando da nossa... Nós devemos ser humildes, misericordiosos, simples. Como eu citei no outro dia, o Evangelho de Marcos diz: sejam simples como as pombas e espertos como as serpentes. Jesus não era bobo. Você vê que no Evangelho, muitas vezes, os fariseus, os mestres da lei, queriam pegar Jesus em alguma palavra, queriam pegar ele fazendo alguma coisa contra a lei, mas Jesus sempre estava ligado nas armadilhas, nas armações que muitos queriam colocar Jesus, mas ele era sábio e ele transmite para nós essa sabedoria. Veja que naquele evangelho da mulher pecadora, onde colocaram a mulher para ser julgada por Jesus, eles armaram uma pegadinha para Jesus. Se ele liberar a mulher, né, que tinha sido pega em flagrante adultério, ele estava indo contra a lei de Moisés. E se ele condenasse a mulher, ele estava indo contra o que ele veio pregar, que era o perdão, a misericórdia, o amor. Então Jesus estava num beco sem saída. Mas como Jesus é Deus e a sabedoria pertence a Deus, ele se calou, riscou no chão e disse: vocês estão certos, a lei de Moisés manda condenar, mas a lei de Moisés diz que é para condenar
quem pode atirar a primeira pedra é aquele que não tem nenhum pecado. Então, entre vós que não tenham nenhum pecado, atire a primeira pedra. Vejam que Jesus jogou de volta para eles. Tudo que eles planejavam contra Jesus, Jesus jogou de volta para eles. Nós também devemos agir assim. Sermos como crianças, sem maldade. Jesus não foi nem condenar a mulher, nem, falando popularmente, esculhambar com a mulher, nem esculhambar com aquele escravo que estava ali. Porque muitos daqueles homens que estavam ali já tinham ficado com aquela mulher. Mas para esconder o seu pecado, para esconder a sua falta, eles queriam condenar a mulher, que matava a mulher, e os pecados deles ficavam escondidos. Porque todos que estavam ali com ela sabiam que tinham ficado com ela. Então, muitas vezes nós agimos assim. Queremos condenar os outros para esconder os nossos pecados. E Jesus voltou para ele e disse: tudo bem, vocês que não têm pecado, que atirem a primeira pedra. E foram saindo de um a um. Por quê? Porque sabiam que eram pecadores. Nós também somos assim. Muitas vezes nos comportamos como santos, mas temos pecados graves. Por isso que temos que nos confessar, temos que nos ajoelhar e sempre estar em oração. E todos se retiraram e não condenaram a mulher. Mas aí é que está a sabedoria, a bondade e o amor de Jesus. Quando todos se retiraram, ele disse: ninguém te condenou? E a mulher disse: não. Então ele disse: eu também não te condeno. Vá, mas não peque mais. E é isso que ele diz para nós hoje. Vá, meu filho, você está perdoado, mas não peque mais. Porque Jesus não gosta do pecado, mas ama nós que somos pecadores. E o evangelho de hoje termina dizendo: não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Muitas vezes nós nos colocamos nesse mundo sempre querendo pisar nos mais fracos, nos mais humildes, daqueles que não tem ninguém por eles, nos mais pobres, né? Nas crianças, nos idosos. Quantos idosos maltratados, quantas crianças desprezadas, quantas crianças violentadas. Precisamos também entender que quem são os pequeninos? São aqueles que nos pedem ajuda, são aqueles que estão debaixo dos nossos domínios, são aqueles que você pode ajudar de alguma forma, com uma palavra de carinho, com um abraço, com um conforto, com uma visita, ou mesmo com alimentos. Quantas pessoas estão necessitadas de remédio, de alimentos? Nós encontramos muito na nossa periferia. Nós encontramos muitas pessoas que têm de tudo, mas lhes falta um carinho, um abraço e um conforto. Quantas pessoas estão depressivas hoje? Porque tem sua despensa cheia, tem dinheiro na conta, tem dinheiro no bolso, mas lhe falta ainda alguém que lhe fale do amor de Cristo, da palavra de Deus. É preciso que você entenda que você tem essa missão, que você que foi batizado, você é sal e luz nesse mundo, principalmente nos seus amigos, na sua vizinhança, na sua família, que você possa traduzir essa luz e esse sal principalmente para a sua igreja doméstica, que é a sua família. Tem um sábio que ele diz que algumas pessoas nascem e cuidam de si mesmo, mas tem outras que nascem e cuidam de si mesmo e da família. Mas tem outras ainda mais especiais, que cuidam de si mesmo, da família e de todos ao seu redor. Que você possa pensar sobre isso, onde é que ainda nos falta caridade, onde é que ainda nos falta atender aos pequeninos. Porque quando nós damos, nem que seja um copo d'água a um desses pequeninos, é a Jesus que estamos dando. E Jesus disse: quem atende aqueles necessitados, quem atende aqueles que estão desprezados, aqueles que estão na sarjeta da vida, é a mim que está atendendo. E quem atende a mim, atende a Deus. E Deus vai recompensar, porque a palavra de Deus diz que nenhum desses que atende aos pequenos ficará sem a sua recompensa. Que Deus te abençoe, te proteja. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Já temos quase 100 inscritos. Estamos só começando. Precisamos atingir a meta de 1000 para juntos evangelizarmos mais a cada dia.